Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Só lembrando que nós estamos na apostila 3, esse é o episódio 34 do podcast do Biologia Mais e hoje nós falaremos sobre procariontes. Os procariontes são seres unicelulares que não possuem núcleo organizado, nem por isso eles deixam de ter DNA, material genético, organizado ali ou estruturado no que chamamos de nucleoide, que não é um núcleo verdadeiro, pois não tem a presença de carioteca. Nesse grupo de procariontes são tratados as eubactérias ou bactérias verdadeiras, as cianobactérias, que também é conhecido como algas azuis ou cianofícias, ambas pertencentes ao reino Monera. Dentro dos procariontes ainda existem as árqueas ou arqueias, antigamente chamadas de arqueobactérias, que são seres procariontes também, com grandes diferenças genéticas para as eubactérias e cianobactérias, por isso que apesar de serem procariontes, as árqueas são classificadas em outro grupo. Tá? Os procariontes podem ser de vida livre, simbióticos, ou seja, aqueles associados com outros organismos, parasitas, que são os que causam as doenças, e também decompositores, beleza? Eu vou falar neste momento um pouquinho das diferenças entre eubactérias e árqueas. As árqueas são muito semelhantes às bactérias e só foram diferenciadas há poucas décadas. Por isso que eu comentei agora há pouco que, a princípio, elas eram denominadas arqueobactérias, como se fossem bactérias arcaicas, bactérias primitivas. A principal diferença entre as eubactérias e as árqueas está em dois pontos. Está na diferença da parede celular, onde as árqueas apresentam composição de polissacarídeos e proteínas, e as bactérias, a sua composição é de peptídeo-glicanos. As árqueas possuem também, numa segunda diferenciação, um mecanismo de transcrição dos seus genes, DNA, principalmente a transcrição de DNA para RNA, e a RNA polimerase, o modo de funcionamento da RNA polimerase, mais semelhante aos eucariontes do que propriamente as bactérias. Isso faz com que, apesar de ser procarionte, como as eubactérias e cianobactérias, as árqueas estejam evolutivamente mais próximas dos eucariontes. Por isso aquela frase ela define bem essa explicação. As árqueas diferem mais das bactérias do que o ser humano de um pé de alface. Porque no caso do ser humano e o pé de alface, ambos são eucariontes e têm o mesmo modo de expressão dos seus genes. Enquanto as árqueas e bactérias ou eubactérias, apesar de serem procariontes, o modo de expressão gênica delas é bem diferenciado. Tá? Por isso que elas têm essa diferenciação. Falando um pouquinho mais de árqueas, elas são aquelas procariontes que vivem em condições extremas, como por exemplo as metanogênicas, halófitas extremas e termófilas extremas. Metanogênicas são aquelas que produzem metano de maneira anaeróbia, estrita, ou seja, obrigatória, principalmente nos intestinos de ruminantes, pântanos, fundos de lagos, solos, aterros sanitários e em outros lugares também que têm ausência de oxigênio. Já as halófitas extremas estão relacionadas à salinidade elevada. Por exemplo, no Mar Morto, seriam os únicos organismos vivos capazes de suportar a extrema salinidade daquela região. Ainda temos as árqueas do tipo termófilas extremas, que suportam águas muito quentes, acima de 60 graus, que podem chegar a 150 graus, em grandes profundidades e alta pressão. Sem sombra de dúvidas, são seres muito adaptados a condições muito diversas, muito adversas, na verdade, tá bom? Graças à descoberta das árqueas e depois de muita pesquisa, o Woese foi um pesquisador que determinou a criação de nova categoria taxonômica acima de reinos chamada de domínio. Sendo assim, o nosso reficofage, que nós vimos lá na aula de taxonomia, na verdade ele é um do-reficofage, porque acima de reino temos um domínio. Seria o domínio bactéria, que incluiria o reino Monera e, consequentemente, as eubactérias e as cianobactérias. O domínio árquea, que incluiria as árqueas, tá? Sem reino definido. E o domínio eucária, que incluiria todos os outros reinos, o reino animal, o reino plânteo, o reino protista, o reino fungi, tá? Exclusivamente eucariontes aqui, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre as eubactérias, sobre a organização das células procariontes tradicionais,
porque já falamos um pouco das arques. Então, são procariontes, não possuem material genético organizado em núcleo. Existe o chamado nucleoide, que tem uma membrana da carioteca, que não tem, na verdade, a membrana da carioteca, que envolve esse material genético. Tá? Além disso, possui membrana plasmática, possui ribossomos, possui DNA circular, conhecido como nucleoide, plasmídio, que é um DNA extracromossômico, é um anel de DNA que geralmente possui genes que causam resistência, né, a antibióticos. Esse plasmídio ele é compartilhado via conjugação, que falarei mais adiante. E tem também o flagelo, que acaba sendo um meio de locomoção de muitas bactérias. A grande maioria possui parede celular, e essa é responsável pela forma e proteção da bactéria, sendo que a parede celular é composta de peptidoglicano, como dito anteriormente. Ainda sobre a parede celular, é necessário, ou a partir dela, é possível classificar as bactérias de acordo com a sua coloração, batizada de coloração de Gram. Tá? Então existem dois tipos de bactérias baseados na composição da disposição da sua parede, que podem ser classificadas em gram positiva e gram negativa. As gram positivas apresentam parede celular de peptidoglicano exposta, ou seja, você tem a membrana plasmática, que é o revestimento mais interno da célula, e logo depois você tem uma parede celular de peptidoglicano grossa e exposta ao ambiente. O corante liga-se diretamente à parede, tornando esta bactéria roxa. Geralmente, as bactérias de gram positiva são sensíveis a penicilinas e sulfas, que são antibióticos muito utilizados na medicina. Tá? Então, Staphylococcus, Lactobacillus, Streptococcus são alguns grupos de bactérias gram positivas. Já as gram negativas, elas têm a membrana plasmática mais interna, tem a parede celular de peptidoglicano um pouco mais delgada, externamente a membrana plasmática, mas ela ainda tem uma camada extra de membrana por fora, como se ela fizesse um sanduíche da parede celular. Você tem membrana por dentro, a parede celular e membrana por fora. Tá? Esse fato de existir uma camada extra de lipídios por fora faz com que o corante não realize uma aderência com muita eficiência. Então a bactéria não se cora de roxo, ela se cora de rosa. Isso é um indicativo que ela é uma bactéria gram-negativa. A diferença é que normalmente as bactérias gram-negativas são mais resistentes a algumas classes de antibióticos. Exemplo, Pseudomonas, Escherichia coli e Heliobacter pylori, que seria a bactéria a maior responsável por causas de gastrite, tá, e úlceras na população. Ok? Temos ainda, no caso, algumas bactérias que elas, além da parede celular, elas podem apresentar a cápsula. A cápsula é um revestimento externo produzido por algumas bactérias, basicamente formado por polissacarídeos e por proteínas. Essa estrutura, ou seja, a cápsula, dificulta a fagocitose da bactéria pelos glóbulos brancos, sendo associadas normalmente com a patogenicidade de algumas linhagens, ou também chamada de virulência. Apesar de ser bactéria e não vírus, esse termo virulência é usado também quando o organismo ele causa uma certa periculosidade na doença que ele acaba ocasionando, tá bom? Então, o Streptococcus pneumoniae é um exemplo, é uma bactéria que apresenta a cápsula, e essa cápsula auxilia muito na invasão da bactéria, impedindo com que as células de defesa acabem fagocitando e acabem destruindo. Então, ela tem uma eficiência muito grande. Se essa cápsula de alguma forma for retirada, a bactéria facilmente é atacada e destruída pelas células de defesa do organismo, tá? Agora eu vou citar algumas formas que nós podemos encontrar bactérias. Nós podemos encontrar na forma de coccus, na forma de bacilo, na forma de espirilo, de vibrião, tá? Que são formas isoladas. Além disso, tem a espiroqueta também. As colônias podem formar Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Sarcina, Streptobacilo e Diplobacilo. Lembrando que coco é uma bolinha, uma esfera. O bacilo ele é mais alongadinho, lembra uma cápsula de remédio. O espirilo ele parece um pequeno espiral. Tá? A espiroqueta ele é um espiral mais fino e comprido, e o vibrião parece uma vírgula. Tá? E ali as colônias, Diplococcus, 2 cocos, né, 2 bolinhas, 2 esferas. Streptococcus, strepto refere-se a um colar, então é um cordão de cocos, da mesma forma que Streptobacilo é um cordão de bacilo. Sarcina é um cubo, Staphylococcus é um cachinho de uva de cocos. Tá? Então basicamente são essas as formas
bacterianas, tá, que a gente pode citar. E depois você tem que dar uma olhada também no seu resumo, na sua apostila, para lembrar certinho da forma de cada uma delas, tá bom? Vamos agora passar para a nutrição dos seres procariontes. Essa nutrição ela pode ser de duas formas, né? Ou ele pode ser autótrofo, produz seu próprio alimento, ou ele pode ser heterótrofo, ele adquire o alimento do meio. Se ele for autótrofo, ele tem duas possibilidades. Ou ele é um autótrofo que faz fotossíntese, ou ele é um autótrofo que faz quimiossíntese. Se ele for um heterótrofo, ele é saprofágico, ou seja, ele se alimenta de matéria orgânica e, consequentemente, pode ser considerado uma bactéria decompositora, ou se ele for heterótrofo, ele pode ser parasita, ele pode se alimentar de outros organismos vivos e causar doenças e prejuízos, tá bom? As bactérias autótrofas, então, são aquelas que produzem o seu próprio alimento, esse alimento, de modo geral, carboidrato, geralmente a partir do gás carbônico, da água ou do gás sulfídrico, dependendo do grupo de bactérias. No caso, se a fonte de energia para essa reação for a luz, estaremos falando de fotossíntese. Se a energia para essa reação for uma energia química de reações inorgânicas, estaremos falando de quimiossíntese, ok? Dentre as bactérias autótrofas fotossintetizantes, destacamos as proclorófitas, as cianobactérias e as sulfobactérias. As proclorófitas possuem tanto clorofila A quanto clorofila B, que são as clorofilas que estão presentes nas plantas, tá? Então essas proclorófitas seriam algo parecido aí com as ancestrais unicelulares das plantas terrestres, mas não tem ficobilina, tá? Que é um outro pigmento fotossintético que vai aparecer nas cianobactérias. Acreditam que são as bactérias mais abundantes no planeta, porque elas ocupam os oceanos e formam grande parte do fitoplâncton. As cianobactérias apresentam clorofila A, que é obrigatória para todo ser que faz fotossíntese, e não tem clorofila B, mas tem ficobilina azul e vermelha, que dá essa coloração ciano. Essa terminologia algas azuis é devido às ficobilinas. São capazes de fixar nitrogênio, porque apresentam heterocistos, tá? E são colonizadoras de ambientes inóspitos. Então, as cianobactérias têm importante função no ciclo do nitrogênio e na ocupação dos ambientes inóspitos, tá? Com heterocisto, que é fixador de nitrogênio, e existe ainda o aacineto ou acineto, que é uma estrutura de resistência, tá? Caso o ambiente fique seco e ela necessite resistir por algum tempo sem água, ok? Já as sulfobactérias não usam a água na fotossíntese, mas sim o gás sulfídrico. Por isso, elas produzem enxofre e não oxigênio. Só lembrando que o oxigênio da fotossíntese tradicional, a fotossíntese oxígena, ela vem da água. Então, já que a sulfobactéria não usa água, usa H2S para fornecimento de elétrons e hidrogênios, ela não libera O2, ela libera 2S, o enxofre. Podendo resumir a fórmula da fotossíntese de sulfobactérias como gás carbônico mais 2 moléculas de H2S na presença de luz, na presença de bactéria ou clorofila, produz o carboidrato mais 2S, 2 enxofres mais água. Possui um tipo diferente de clorofila chamado bacterioclorofila, que absorve pigmentos de ondas mais longos que a clorofila A e B. Tá? Então essa é a diferenciação entre a fotossíntese das sulfobactérias para a fotossíntese das proclorófitas e cianobactérias. Já na quimiossíntese, elas utilizam energia de oxidações inorgânicas para sintetizar substâncias orgânicas. Temos como exemplo as bactérias que vivem no solo e participam do ciclo do nitrogênio, como nitrosomonas e nitrobacter. Essas bactérias oxidam a amônio em nitrito e depois em nitrato para poder obter a energia necessária para sua sobrevivência. Então, amônia oxidada produz nitrito, mais água, mais energia. Isso é produzido pelas nitrosomonas. O nitrito oxidado produz nitrato e energia. Essa energia é utilizada na produção do carboidrato dessas bactérias anaeróbicas, ok? Importantes no ciclo do nitrogênio. Já nas bactérias heterótrofas, aquelas que obtêm seu alimento do meio, nós podemos destacar as saprofágicas, que atuam como decompositora de matéria orgânica juntamente com fungos, as parasitas, que em geral causam as doenças, e as simbiontes, que são aquelas que vivem em associação com outros organismos, por exemplo, da nossa flora intestinal, produzindo vitamina K. Ok? Então, esses dois termos que eu disse, autótrofo e heterótrofo, estavam relacionados com a produção de alimento. Agora, uma vez que eu já tenho alimento por fotossíntese ou quimiossíntese, ou obtendo de maneira
heterotrófica, eu preciso produzir energia a partir disso. Então, uma bactéria pode ser fermentadora, fazendo tanta fermentação lática, como alcoólica e como acética, e ele também pode ser respiradora, fazendo a respiração aeróbica, que é aquela composta das 3 fases, ciclo de Krebs, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, consumindo oxigênio e produzindo 38 ATPs, e anaeróbica, que também tem glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, produz 38 ATPs, mas não consome o oxigênio, nesse caso é o nitrogênio e o enxofre, que são os aceptores finais de elétrons neste caso, tá bom? Além disso, nós precisamos falar da reprodução assexuada dentre as bactérias, cuja principal forma é por divisão binária, tá? Onde ela duplica o seu material genético, em seguida divide o citoplasma, dando dois organismos idênticos, tá bom? Nós não falamos em reprodução sexuada em bactérias, até porque a definição de reprodução sexuada é aquela reprodução que envolve a participação de gametas. Nós vamos falar que bactérias, elas se reproduzem principalmente por assexuada, por divisão binária a cada 20 minutos, mas quando ela precisa recombinar os seus genes ou aumentar a sua variabilidade, ela realiza uma das 3 formas de recombinação genética, tá? Na verdade, espontaneamente, se ela tivesse que escolher, ela realizaria só uma delas, que é a conjugação. Mas existem outras 2 formas que é possível com que haja uma variabilidade genética. Então a primeira chama-se transformação, a segunda transdução e a terceira conjugação. A transformação é o fato da bactéria poder absorver fragmentos de DNA dispersos no ambiente provenientes de uma bactéria morta. A bactéria passa a apresentar novas características hereditárias condicionadas pelo novo DNA. Então, por exemplo, se essa bactéria encontrou no meio onde ela vive fragmentos de DNA de uma outra bactéria que morreu, que explodiu, ela pode absorver esse DNA e incorporar e passar a produzir as características que aquele DNA estava ofertando. Então, se for um DNA que tem uma característica benéfica, essa bactéria passa a se beneficiar disso. Se for uma característica que não seja tão boa assim, ela também pode ser prejudicada, mas de certa forma ela está variando a sua composição. A transdução é a transferência de moléculas de DNA de uma bactéria para outra, usando um vírus como vetor. Obviamente o vírus não faz isso de maneira consciente, é acidental. Então ele infecta a bactéria A, ele produz DNA viral, ou material genético viral na bactéria A, produz peças virais, monta um novo vírus e sai da bactéria A. Muitas vezes, quando ele monta um novo vírus, acidentalmente ele pode levar um pouquinho de DNA da bactéria A dentro dele. E quando ele infecta a bactéria B, injeta o material genético viral, ele também injeta aquele material genético da bactéria A. Então, de certa forma, a bactéria B pode incorporar acidentalmente o material genético da bactéria A, criando assim uma variabilidade genética através do vetor viral. Okay? Essa transdução é muito usada na engenharia genética para modificar alguns grupos de bactérias usando o vírus como uma injeção, como um vetor. E por fim a conjugação, que seria a única forma voluntária, né, ou única forma que depende propriamente da bactéria para realizar. É a transferência de DNA de uma bactéria doadora para uma receptora. Geralmente esse DNA trata-se do plasmídio, que é aquele DNA circular fora do cromossomo principal, através de um tubo de proteína denominado pile, ou pelo sexual, onde existe essa transferência, tá, do plasmídio, que normalmente apresentam genes de resistência a bactérias, antibióticos. Para fechar esse podcast, temos ainda que falar rapidamente sobre as bactérias exóticas, como por exemplo as micoplasmas. Por que elas são exóticas? Porque são bactérias que não possuem parede celular. Elas podem formar colônias que lembram hifas de fungos, daí o nome micoplasma. Mico é sempre um prefixo associado a fungo, tá? Algumas delas têm vida livre, outras são parasitas. Eram chamadas de PPLO, pois estavam associadas à pneumonia do gado, né? Ela é semelhante a organismos que causavam pneumonia do gado. Um exemplo de micoplasma pneumoniae, que é um dos parasitas humanos causadores de uma forma de pneumonia, tá? Lembrando que é uma bactéria exótica porque ela não tem parede celular como as demais bactérias e lembra um pouquinho hifas de fungo. E, por fim, as bactérias chamadas de parasitas intracelulares obrigatórios, que são as rickétsias e clamídias. Clamídias possuem forma de resistência semelhante a esporos, o que permite sua disseminação pelo ar.
São causadoras de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, pneumonias brandas e tracoma, que é um tipo de conjuntivite bacteriana que pode levar à cegueira. Então essa clamídia, ela pode causar IST, mas ela também pode causar pneumonia e tracoma, tá? Pelo contato direto com outras pessoas, objetos contaminados, até mesmo pelos poros no ar. Já as rickétsias não apresentam forma de resistência e por isso não vivem fora de um hospedeiro. Tá? Elas são exatamente parasitas intracelulares obrigatórios, elas não têm forma de resistência, não tem como pegar rickétsia no meio, e sim sempre através de um hospedeiro como um carrapato, tá? E um inseto com pulga que pode transmitir bactérias a humanos. São causadoras do tifo epidêmico, que é a forma mais grave, tá? Do piolho, Rickettsia provazek, o tifo endêmico, que é a forma menos grave, que é a pulga do rato, Rickettsia tiffi, e a febre maculosa, que é a doença do carrapato, transmitida pelo carrapato estrela, amblioma, tá? Que é a Rickettsia rickettsii, ok? É isso, tá bom, gente? Então, chega ao fim do nosso mais um podcast, episódio 34, falamos sobre procariontes. Já termina aqui o podcast e já vai para o próximo, tá? Que nós vamos falar de bacteriose. Eu vou dividir o próximo podcast em 2 partes também, para não ficar tão longo de você ouvi-la, tá bom? Então, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!